Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Drone Experts. E hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos do Mavic 3 Multispectral e vamos mostrar como ficou a qualidade dessas imagens e os índices vegetativos que nós podemos gerar. Então fica de olho. E no vídeo de hoje nós vamos te mostrar o que são os índices vegetativos. Poucas pessoas conhecem, ou pelo menos conhecem apenas o NDVI, que é o índice mais conhecido, que é muito utilizado em satélite, em monitoramento de pragas e doenças, utilizando imagens satélites. E o drone nada mais é que um satélite de bolso. Os drones tradicionais, como Mini 2, Mini 3, Air 2S, e vários outros que têm apenas câmera RGB, a gente não consegue fazer esses índices vegetativos que são mais assertivos, como NDVI e NDRE, por exemplo. Nós podemos calcular outros índices, como o VARI, que são falso NDVI, ou outros que usam a banda do RGB. Mas para monitorar algumas feições, algumas informações, a gente tem que saber, tem que dominar. E esses são conhecimentos que a gente tem lá dentro da comunidade Drone Experts. Então, se você ainda não é membro da comunidade, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você poder fazer parte, aprender sobre sensoramento remoto, aprender sobre geoprocessamento, aprender sobre fotogrametria e várias outras coisas. Então, vem aqui para a tela do meu computador, nós vamos te mostrar aqui, naquele vídeo anterior que nós fizemos o voo, a coleta das imagens, deram origem a 663 fotos. Por que esse número grande de fotos, sendo que foi mapeado uma área tão pequena? Porque a cada um tiro, um shot, a cada foto, na verdade, ela coleta 5 fotos. Então, olhem aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos uma foto no RGB, que é o tradicional. Lembrando que o Mavic 3 Multispectral, a câmera RGB dele é de 20 megapixels. E nós temos mais 4 bandas espectrais, sendo elas o verde, o infravermelho, o vermelho e o red edge. Isso é fundamental para que a gente consiga construir os índices vegetativos e lá na frente você vai entender que nada mais é que um cálculo de bandas espectrais. Então a gente faz literalmente um cálculo, infravermelho menos o vermelho dividido pelo infravermelho mais o vermelho, e o produto desse cálculo me dá uma diferença de tonalidade, onde o meu cérebro consegue interpretar de uma forma mais didática se essa lavoura está mais forte, com alto poder fotossintética, se ela está crescendo, se ela está com alguma praga, doença. Isso é fundamental para quem pretende monitorar pragas e doenças e monitorar lavouras, quem trabalha com agricultura de precisão. Então nós vamos abrir aqui as imagens para que você possa ver. Então esse voo, acredito eu, que foi feito a uns 100, 120 metros de altura, permite com que a gente veja aqui nitidamente os amassamentos, algumas anomalias aqui no milho. Então, esse aqui já era o milho que estava no estágio adiantado, né? Já foram feitas algumas pulverizações aqui. Aqui são as bandas espectrais. Lembrando que as outras 4 bandas espectrais que o Mavic 3 Multispectral tem, elas têm 5 megapixels, ou seja, a resolução é menor. Então, isso é importante saber para quando a gente for calcular os índices. Então, essas imagens em cinza são justamente as imagens do infravermelho e do verde e assim por diante. Então aqui as várias imagens, ó, vou passar aqui rapidinho. Então as imagens são coletadas numa sequência e depois nós vamos usar softwares para processar essas imagens. Então a imagem por si só, ela já nos falaria muita coisa, né? Para eu poder vir aqui, analisar, ver uma região onde está mais fraca, ver o amassamento, né? Ver um possível buraco, alguma coisa que está acontecendo. Ela por si só já é muito útil, mas para nós o mais importante é poder colocá-las num processo de processamento de dados. Então existem softwares de aerofotogrametria que a gente já citou alguns deles, o Pix 4D, o Drone Deploy, o Metashape, softwares livres como o ODM, Open Drone Map, que você pega esse monte de imagem e renderiza eles em imagens, né? A gente vai mostrar aqui para vocês. Então aqui é para mostrar a qualidade das imagens do Mavic 3 Multispectral. Aqui a gente fez um voo com o RTK e nos dão origem a todas essas fotos. Nós podemos, por exemplo, usar o DJI Terra, que é o software de aerofotogrametria da própria DJI, no qual a gente vai fazer os mapas, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia criar um mapa de prescrição, tem a possibilidade de fazer aplicação em taxa variável, né? Eu posso aqui, por exemplo, escolher uma área a ser pulverizada
e pedir para ele gerar as rotas de pulverização. Então, se você tem drone de pulverização e ainda não usa o DJI Terra, nós vamos deixar aqui no link o curso DJI Terra na prática, o curso especialista em mapeamento com DJI Terra, que é um curso que a gente tem que te ensina a usar essa ferramenta, que é uma das ferramentas que podem ser utilizadas para você converter as imagens dos drones de mapeamento para os drones de pulverização, para que você tenha maior sucesso. Com esse software você consegue fazer os planejamentos de pulverização, você consegue fazer mapas de catação, aplicação em taxa variável e várias outras coisas. E aqui nós mostramos, por exemplo, a taxa variável. Aqui a gente fez um projeto para 2 kg por hectare, mas não é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, quando a gente importa essas fotos aqui para dentro do software, cada bolinha dessa é uma das fotos, né? Então eu posso ver, se você quiser se aprofundar nesse software, a gente tem alguns vídeos e alguns cursos sobre isso, mas nosso intuito aqui é mostrar que dá para renderizar essas fotos usando aqui. Aqui eu vou chamar a atenção para vocês, os índices vegetativos, vocês vão notar que todos estão com essas bolinhas. O que isso mostrou para mim? Que esse voo ele foi feito com um parâmetro inadequado, seja ele de sobreposição, velocidade. Então a gente fez um voo de teste lá e a gente notou que, como as câmeras dos índices vegetativos têm uma resolução menor, eu tenho que ter uma sobreposição adequada. E saber sobreposição frontal, sobreposição lateral, altura de voo, velocidade, arrastamento, tudo isso você tem que ter noções de aerofotogrametria, que são temas que a gente trata lá dentro da comunidade Drone Experts, no curso de mapeamento aéreo com drones. Então, isso aqui poderia ser facilmente evitado se você usar uma sobreposição adequada. Mas esse não é o propósito do nosso vídeo, e sim você poder entender que aquelas imagens obtidas com o Mavic 3 multispectral podem ser processadas, né, nos softwares. Então aqui eu estou com a Agisoft Metashape aberto. Aqui são todas as fotos que foram coletadas. Ó, o númerozinho dessas fotos. Então aqui a gente importou as câmeras RGBs e também as câmeras multispectrais. Demos origem à nuvem de pontos esparsa. Então se você olhar aqui, ó, a nuvem de pontos, ela está com uma coloração estranha justamente porque a gente usou as câmeras multispectrais. Aqui nós temos o modelo digital de elevação, que é a altimetria da área. É uma área que tinha milho, né? Então, isso aqui é um conhecimento que também é compartilhado com vocês lá dentro da comunidade Drone Experts. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, o ortomosaico. As câmeras RGB nos permitem essa imagem aqui, ó, que é uma imagem onde eu consigo visualizar. Mas quando eu quero saber usar os índices vegetativos, eu tenho que usar a ferramenta da palheta de cores, onde eu vou fazer o cálculo. Então notem que aqui na esquerda está aparecendo B1 é o vermelho, B2 é o verde, B3 é o azul, B4 é o verde, o B2 e o B4 estão usando o verde, o B5 é o vermelho, o B6 é o red e o B7 é o near. Então aqui eu posso colocar o cálculo do índice que eu vou fazer. Então, como eu mencionei para vocês, os dois índices mais conhecidos e mais usados são o NDVI e o NDRE. Ambos mostram a sanidade vegetal, o desenvolvimento dessa vegetação. O NDVI ele é mais utilizado para culturas que não são tão grandes, arbustivas e tem um crescimento menor, como a soja, por exemplo. Até determinado nível da cultura, o NDVI é útil, depois ele estoura. O NDRE também é um outro índice muito parecido, mas para culturas mais frondosas, vamos falar assim, a exemplo do milho em fase antecipada, ali, fase final de cultura. Então, o NDVI nada mais é que o infravermelho menos o vermelho, dividido pelo infravermelho mais o vermelho. Então, eu converto isso como se fosse no Excel mesmo, e eu vou copiar essa fórmula e jogar aqui para dentro do Metashape. Coloco lá e dou um aplicar. Notaram que ficou tudo azul? Eu posso fazer uma adequação das cores, né? Então, por exemplo, as plataformas de processamento na nuvem, o DJI Terra, eles fazem, mas eles são uma plataforma fechada. Por que eu gosto aqui do Metashape? Porque eu posso vir aqui, ó, em paletas, dar um atualizar e fazer uma adequação. Ainda não está como eu quero. Normalmente eu gosto de usar as cores primárias, que são as cores do semáforo, vermelho, amarelo e verde. Onde vermelho é ruim, amarelo intermediário e verde é bom.
Então, o índice NDVI ele varia de -1 a 1. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o azul. Vamos falar que o vermelho é ruim, então vamos colocar ele aqui em -1. O amarelo, vamos colocar ele em meio. E o verde, vamos colocar ele em 1. E vamos colocar um verde mais forte, clica 2 vezes aqui, coloca um verde mais escuro, dá um aplicar. Então, ó, já ficou mais adequado, né? Onde eu posso fazer um ajuste aqui, ó, da paleta de cores, de acordo com a análise que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu poderia colocar o vermelho no 0, já que a gente não tem o negativo, e dar um atualizar aqui. Então, vamos adequar aqui, dar um aplicar. Então, ó, o que está me dizendo? Onde é muito vermelhão, 0 vida ou solo compactado, estradas. E aqui ele já me demonstra, ó, que essa região está mais fraca, que a gente tem amassamento aqui, que existem algumas partes que não estão boas. Onde está verde, mais forte, significa que é uma planta mais vigorosa. Onde está amarelo, significa que está intermediário. Então, é um índice que serve para mim fazer algum tipo de análise. Outra fórmula é o NDRE. Então, eu pego a fórmula dele aqui, só para agilizar o processo, venho aqui na paleta de cores, troco essa fórmula e dou um aplicar. Mais uma vez, não ficou adequado, eu venho aqui nas palhetas, dou um alto aqui. Esse é um índice que varia de 0 até 1. Então, vamos adequar. Agora sim, maravilha, ficou melhor, dá um OK. Então, realmente, as áreas compactadas, as áreas de amassamento e aqui as áreas de vegetação estão variando de amarelo a verde, né? Então, esses índices são fundamentais para fazer o monitoramento da nossa lavoura, de pragas, de doenças, de vigor vegetativo. A gente tem vários índices. A gente pode fazer alguns conteúdos específicos sobre quais são os índices vegetativos mais adequados para cada fase de cultura, para cada cultura e para cada realidade. Mas isso aqui é uma ferramenta poderosa. Então, se você tem acesso a drones com câmeras multispectral, a exemplo do Phantom 4 multispectral, Mavic 3 multispectral, você pode ter essa ferramenta à sua disposição. Então, aqui a gente fecha o ciclo do conhecimento da utilização do Mavic 3 multispectral, onde nós mostramos o funcionamento do equipamento, a linkagem com a RTK, como que ficam as fotos e como você pode usar adequadamente. O próximo passo aqui seria a gente usar os softwares de análise e também de prescrição para uma eventual aplicação em taxa variável, para a utilização dessa ferramenta, dessa tecnologia para as pulverizações ou distribuição de sólido. Então, por exemplo, numa lavoura onde está com déficit nutricional, eu posso jogar mais adubo onde realmente precisa e menos onde precisa. Eu tenho uma mato competição, onde eu quero pulverizar o herbicida apenas onde tem essa mato competição, não preciso aplicar em área total. Então essas ferramentas vão gerar economia, agilidade e vão te auxiliar no monitoramento dessas lavouras. Então ter um drone multispectral é fundamental para quem quer ter sucesso. Quem é um produtor rural, quem é um técnico, quem é um especialista em agricultura de precisão ou quem é consultor agrícola, é uma ferramenta fundamental. E você pode usar esses drones de mapeamento da ponta de monitoramento até levar essas informações para a pulverização. E isso é o grande segredo. Gostou desse vídeo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, manda esse vídeo lá no grupo do WhatsApp daqueles droneiros que você sabe que estão se especializando em drones agrícolas, para aquele colega de trabalho que está querendo aprender mais sobre mapeamento com drone, índice vegetativo, ou aquelas pessoas que já usam o monitoramento por satélite e já querem aderir o monitoramento com drone. Então, se você gostou desse ciclo de conteúdo sobre o Mavic 3 multispectral, nós vamos deixar um link do nosso parceiro, a Drone Sul, que comercializa esse produto, esse drone que pode ser utilizado. Nós faremos um curso completo de drone de mapeamento utilizando o Mavic 3 multispectral para você saber todos os parâmetros de voo, tempo de voo, quantas áreas eu consigo mapear, quais são os principais índices vegetativos. Então, se você se interessa por essa área, deixe um comentário aqui pra gente. E também, nos comentários, deixe o que você achou desse vídeo. Se você sabe